Bom, gente, eu quero falar com você sobre um assunto que é muito caro para mim, que é um assunto muito importante para mim. E eu vivi essa história, né? Eu venho de longe, como ele diria, né? Então eu vivi essa história e quero botar as coisas no seu devido lugar. Eu quero falar da relação do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o ex-governador aqui do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. Vamos lá, gente. Então, o Brizola, ele não tinha uma relação próxima com o Lula. Eles eram os dois grandes nomes da esquerda brasileira, né? Mas a relação não era próxima, né? Em 1989 tiveram um embate nas urnas, né? O Lula candidato a presidente e o Brizola candidato a presidente também. E esse embate levou o Fernando Collor de Mello, né? Cruz credo, gente, desculpe aí, perdão por falar nome feio, né? Levou o Fernando Collor de Mello para o segundo turno e a segunda vaga no segundo turno foi arduamente disputada pelo Brizola e pelo Lula, né? Voto a voto, foi uma diferença assim muito pequena, muito emocionante a apuração e o Lula acabou indo ao segundo turno. O Brizola ficou fora do segundo turno, né? E, inclusive, com a visão que eu tenho hoje, acho que isso foi um erro, porque quem tinha que ir para o segundo turno era o Brizola, né? Porque o Brizola derrotaria o Collor e o Brizola seria um excelente presidente. Naquele momento, o melhor presidente para o Brasil, hoje estou convencido disso, era Leonel de Moura Brizola, né? Bom, mas o Lula foi para o segundo turno, né? E o Brizola tinha tudo para ficar magoado, para ficar triste, para ficar ressentido, né? E virar as costas ao povo e ficar neutro ali ou apoiar o Lula discretamente. Você sabe o que ele faz? Ele vira com aquele sotaque dele gaúcho, né? Mas, bah, não seria interessante as elites desse país terem que engolir o sapo barbudo? O sapo barbudo era o Lula, né? E ele arregaçou as mangas, ele foi pro segundo turno apoiar o Lula, se desdobrou a favor do Lula, fez muito pelo Lula. Teve um comício aqui 3, 4 dias antes da eleição, ali na Candelária, né? Eu estava nesse comício, fico todo arrepiado de lembrar, né? O Mário Covas já tinha falado, grande brasileiro, diga-se de passagem também, o Mário Covas, né? E de repente vem aquele êxtase quando o Brizola entra com o Lula de mãos dadas, né? E aquela Candelária lotada, cerca de 1 milhão de pessoas, né? Batendo palmas, gritando para os dois, assim, é um dos melhores momentos da minha vida, né? Ver a esquerda unida, né? Ver a esquerda unida. E o Brizola tirou para o Lula aqui quase 70% dos votos, né? Porque ele endossou a candidatura do Lula aqui no Rio de Janeiro. Então isso é inimigo? Eles eram inimigos? Olha só, né? Depois, em 1994, como todo mundo sabe, em 1989 o Fernando Collor de Mello ganhou, né? Mas em 1994 o Lula foi candidato de novo e o Brizola foi candidato outra vez, né? Até porque ali seria a última oportunidade do Brizola poder pleitear uma candidatura a presidente, então ele manteve a candidatura, né? E aí realmente houve uma rusga, né? Que o Brizola no debate falou uma coisa muito engraçada, né? Sobre 89, né? Com aquele sotaque gaúcho dele. Todos nós erramos lá em 1989. Erraram vocês que votaram no Collor e erramos nós que votaram no Lula. Aí o Lula olha para ele e faz assim com a cabeça. Foi muito engraçado, né? Bom, como vocês sabem, o Brizola ficou em quinto lugar naquela eleição, o Lula ficou em segundo, mas o Fernando Henrique Cardoso venceu no primeiro turno. E aí, em 1998, o Brizola entendeu o contexto, já sabia que não ia poder ser mais presidente da República, ele se dispõe generosamente a ser vice do Lula. O Lula candidato a presidente e o Brizola como vice na chapa do Lula, né? Então, isso é de uma generosidade enorme. Cadê a rixa entre os dois? Cadê a rixa entre os dois? Vamos deixar de propagar mentiras, né? Em 2002 é que o Brizola resolveu largar
o Lula ia apoiar um sujeito chamado Ciro Ferreira Gomes, que esse aí é o grande traidor da esquerda, né? Brizola nunca foi traidor da esquerda, Brizola sempre foi esquerda de verdade, né? Ciro Gomes sim é o traidor da esquerda. E já gravei vários vídeos aqui falando por quê, né? Então, Luiz Inácio Lula da Silva adora Leonel Brizola, evoca a memória de Leonel Brizola. E o Leonel Brizola tinha muito respeito por Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos parar com essa palhaçada, né? Com essa palhaçada aí de dizer, eu disse aqui que a minha amiga fala que o Ciro Gomes é o cara que afina o instrumento com a esquerda e toca com a direita e querem atribuir uma frase parecida do Brizola em relação ao Lula, né? Ora, vamos catar, tá? Vamos catar. Leonel de Moura Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva. Dois dos maiores brasileiros da política de todos os tempos. Se não os dois maiores.